Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 29.406 dólares nesse momento e o BTC já teve uma alta em 2023 aqui na casa dos, vamos ver aqui, 77%, né? E eu tava olhando esse gráfico, né? Namorando esse gráfico aqui, igual eu faço várias vezes ao longo do dia já há muitos anos, e eu tava refletindo. Essa alta do Bitcoin é uma alta natural ou ela é fake natty, né? Mais ou menos entrando naquela brincadeira do Rodrigo Góes, né? Não sei se você conhece o trabalho desse cara no YouTube. O trabalho dele não tem nada a ver com o mercado financeiro ou Bitcoin, mas ele faz uns vídeos bem engraçados, assim, onde ele analisa alguns bodybuilders, aí os caras que ficam fortões, assim, e aí ele dá um veredito se esse cara ficou fortão, cresceu de uma forma natural ou fake. E aí ele dá o veredito dele se o cara é natty ou fake natty. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise dessa alta do Bitcoin, tá? E entrar nessa brincadeira. Vou dar meu veredito para vocês lá no final, se essa alta que a gente teve de 77% nesse ano, se ela é natty or not. Tá? Então vamos lá. Bom, investidores, o Bitcoin fez uma mínima do ciclo corretivo lá naquela semana de 21 de novembro de 2022. Essa mínima aqui pelo gráfico da Coinbase está aqui na casa dos 15.460 dólares, né? Nesse momento o Bitcoin tinha atingido uma margem de correção aqui, ó, de 77,59% desde aquela máxima histórica que ele fez na semana de 8 de novembro. Tá? Então nós vamos analisar esse movimento de recuperação do Bitcoin nesse time frame semanal. Tá? Então, quando o BTC atingiu aqueles 15.400 dólares, o mercado já estava entrando em parafuso, a gente já não aguentava mais quedas, né? A gente vinha aí de um ano de quedas. E aí, eis que então o BTC começa a entrar em um movimento de recuperação, né, investidores? Ele começou a formar aqui alguns pivôs de alta. Ó, ele deixou a mínima, se projetou em uma máxima que atingiu lá a casa dos 18.370 dólares. Aí ele corrigiu, né? Ele fez uma correção desse movimento. E aí nós tivemos uma sequência de 3 semanas bem legais para o BTC, né? De 9 de janeiro, 16 e 23 de janeiro. O BTC deixou esse mega candle de força aqui, ó, tá vendo? Naquela semana de 9 de janeiro, já mostrando que esse ano aqui o BTC ia entrar com tudo, né? E aí a gente teve 3 semanas de alta, o BTC chegou a formar uma máxima. Na verdade ele deu uma corrigidinha e foi, né, 2 semanas de correção aqui. Ele foi formar a máxima desse movimento lá em 13 de fevereiro, né? E aí beleza. Puta movimento forte do Bitcoin, empolgou o mercado, ele chegou para testar esses topos que ele tinha deixado aqui. Quando que foi que ele deixou esses topos? Vamos ver aqui. Ó, aqueles topinhos que foram deixados ali em 15 de agosto, ou seja, o Bitcoin recuperou toda a queda que ele teve desde agosto. E aí, tudo bem, né? Depois de ter tido uma alta aqui na casa dos, vamos ver, só nessa pernada aqui ele teve uma alta de 54%, o Bitcoin corrigiu, né? O Bitcoin corrigiu. E esse movimento ele foi bem legal porque o Bitcoin rompeu a média de 20 do semanal com esse candle de força aqui, ó, tá vendo? Ele rompeu com uma autoridade imensa a média de 20, deixou aquele topo já nos 25 mil dólares, certo? 25.200 dólares por aí. E aí ele corrigiu na média de 20 do semanal novamente aqui, ó, corrigiu na média de 20, já recuperou toda a queda daquela semana, deixou um belo de um martelo aqui, seguido de um novo candle de força. O candle de força mais expressivo que a gente teve nesse ano de 2023 foi aqui, ó, nessa semana de 13 de março, rompendo mais uma vez aquele topo deixado nos 25.200 dólares, né? E aqui o mercado já estava entrando em euforia novamente, né? E aí, então, o Bitcoin deu uma lateralizada nas semanas seguintes, deixou alguns spinning tops aqui, alguns candles de indecisão nas semanas seguintes, até que ele foi fazer aquela máxima, já lá na casa dos 31 mil dólares, né? E aí, beleza. A partir desse ponto, o Bitcoin começa a apresentar alguns sinais de enfraquecimento, né? Ele deixou aquela máxima, corrigiu, né? E aí, mais uma vez, investidores, ele se encontrou aqui com a região da média de 20 do semanal, né? A média de 20 é uma referência bem importante para a gente entender a tendência do ativo, né? Ele corrigiu na média de 20, mais uma vez ele encontrou suporte, né? Conseguiu se sustentar ali, formou mais um candle aqui bem interessante, né? Bem interessante naquela semana de 19 de junho, só que dessa vez ele deixou um pavio, cara. Ele deixou um pavio aqui que me incomodou bastante, tá vendo? Ó?
se a gente reparar, ó, ele não deixou nenhum pavio na base inferior, praticamente, tá vendo? Só que aqui ele deixou esse paviozão aqui, ou seja, aquele nível acima dos 30.400 dólares foi rejeitado para o mercado já naquela semana, certo? E se a gente olhar aqui, investidores, se a gente olhar aqui, desde que o Bitcoin atingiu a casa dos 30 mil dólares lá em abril, praticamente o que a gente tem acima dos 30 mil dólares é pavio, tá vendo? Só pavio. Né? O BTC tenta romper aqueles 30 mil e lá chegou a fazer uma máxima na casa dos 31.800, mas aí na mesma semana o mercado prontamente devolve tudo. Né? E aí o Bitcoin voltou mais uma vez em um sinal de enfraquecimento a testar essa média de 20, que é a linha branca aqui que está cruzando o gráfico de preço, tá vendo? E com esse movimento o Bitcoin formou uma bela de uma tendência de alta aqui, ó, tá vendo? A gente tem 3 toques, né, preliminares, e mais uma vez o BTC testando essa linha de tendência de alta, tá vendo? Contudo, assim como a gente já vinha falando nas análises lá atrás, investidores, seria muito difícil o Bitcoin se consolidar acima dos 30 mil dólares, e isso é o que o mercado concretizou desde 10 de abril até o momento atual. Né? O Bitcoin realmente, aquela leitura que nós fazíamos de que o Bitcoin teria dificuldade de romper os 30 mil dólares se concretizou. E essa leitura, ela também é fortalecida quando a gente olha o gráfico de volume financeiro, né? Olha o volume financeiro enfraquecendo à medida que o Bitcoin vai se projetando para cima, tá vendo? Ó, cada vez menos volume. Ou seja, o volume financeiro não está validando a tendência, né? Para essa aqui ser uma tendência neri, uma tendência forte, uma tendência natural, uma tendência que nos levaria a acreditar que o Bitcoin está entrando em uma tendência em um ciclo de alta, ele só vai parar quando tiver uma máxima histórica. Essas barras aqui, a máxima dessas barras aqui, também precisaria estar sendo renovada, né? A gente precisaria de barras cada vez mais altas aqui. E o cenário é o oposto, né? Quando a gente olha outros indicadores também, a gente tem aqui um índice de força relativa com uma mega divergência de baixa, tá vendo? Topos descendentes no índice de força relativa. Topos ascendentes no gráfico de preço. O indicador está dando para a gente um sinal de que a gente pode ter uma correção um pouco mais expressiva no mercado. Um outro indicador também que está mostrando para a gente aqui uma divergência gritante. Essa divergência aqui é maior do que a do IFR. É o On-Balance Volume. Ó, se a gente olhar aqui, pegar os topos bem certinho aqui, ó. Quero marcar os topos bem certinho para não cometer uma injustiça. Mas, ó, temos topos descendentes, tá vendo? No OBV, esse indicador é um indicador também baseado em volume financeiro, enquanto quando a gente olha o gráfico de preço, ó, a gente tem um movimento ascendente, tá vendo? Ó? Se a gente liga os topos, a gente tem uma linha ascendente que vai parar lá em cima, já o On-Balance Volume dando aqui pra gente esse sinal de divergência bearish, divergência de baixa. Então, investidores, eu sei que a gente teve uma alta muito legal, isso animou muita gente aí no mercado de criptomoedas nesse ano. Quem acompanha o meu conteúdo viu que em nenhum momento eu me empolguei, tá? Pra mim, o Bitcoin pode até ainda voltar a subir e lá buscar a casa dos 35 mil dólares, quem sabe, que ainda assim eu vou continuar achando que vai ser muito difícil pro Bitcoin se manter em patamares acima dos 30 mil dólares com o macro nas condições atuais. Eu acho que a gente precisa ter uma melhora no sentimento dos investidores em geral, né? Considerando todos os mercados. A gente precisa de mais liquidez para o mercado para fazer essas barrinhas de volume financeiro explodirem, coisa que está em falta, né? A gente precisa ver aí o pivô dos bancos centrais começando a cortar a taxa de juros para voltar a incentivar, né, as economias, gerar estímulo para as economias e, consequentemente, mais capital entrar para ativos de risco. E, por enquanto, a gente não vê isso acontecendo. Então, por essas razões, investidores, vai aqui o meu veredito, tá? Essa alta do Bitcoin em 2023, pelo menos até o momento, para mim, é fake neri. Não acredito nessa alta, tá, investidores? Só que eu quero deixar aqui um disclaimer importante, tá? Eu posso estar errado, tá bom? Eu posso estar errado. Eu não acerto o tempo todo no mercado, ninguém acerta. Os caras aí que ficam falando que são fodões aí, que acertam o tempo todo, eles mentem. Eles só compartilham os acertos. Quando eles erram, eles tentam dar alguma desculpa, enfim. Mas o fato é que ninguém acerta o tempo inteiro. Então eu posso estar errado. Não tome as suas decisões com base na minha opinião, cara. Tá bom? Fica esse disclaimer e esse conselho, porque eu não posso ser responsabilizado pelas decisões que os investidores tomam a partir das minhas opiniões. Isso aqui é tudo opinião, tá? E no mercado, nós temos a responsabilidade de apertar o botão, comprar, vender, então nós temos que saber o que a gente está fazendo. Então, assim,
se você quer opinião realmente, para você também informar a sua, acompanhe, cara, pelo menos uns 3 caras aí no YouTube que você confia. Eu fico muito lisonjeado de ver que tem muita gente que confia nas minhas opiniões, mas acompanhe outros caras também, descubra outros caras que você confia, aí você vai ver a opinião de cada um deles, você vai formar a sua opinião, você vai tomar suas decisões. Muitas vezes as opiniões desses caras podem até divergir, né? Então, fica aí essa análise do BTC para vocês, espero que vocês gostem, e eu vou pedir para vocês, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa alta. Ela é neri ou ela é uma alta fake neri, tá bom? E deixem o like, tá? Não esqueçam de deixar o like para fortalecer o nosso canal, e se você for novo, cara, se inscreva aí para você continuar acompanhando as nossas atualizações. Um forte abraço e até a próxima.